Você orou, você esperou, você pediu a Deus que transformasse sua situação, que abrisse portas, que fizesse um milagre em sua vida. Mas, e se Deus já respondeu, e você está apenas esperando vê-lo com seus próprios olhos? E se o que você precisa não é continuar pedindo, mas começar a se mover com fé? A fé não é apenas esperar que Deus faça algo. É caminhar com a certeza de que Ele já está operando, mesmo que você ainda não o veja. Jesus nunca ensinou uma fé passiva, mas uma fé que age, que dá passos antes de ver evidências. Quando curou o paralítico, Ele disse: "Levanta-te, toma a tua cama e anda." João 5, versículo 8. Não disse para esperar até sentir forças nas pernas. Pediu que se levantasse com fé, e o mesmo acontece com você hoje. Deus está chamando você a deixar de duvidar, a abandonar a passividade e a caminhar com a certeza de que seu poder já está em ação. Você não precisa de mais confirmações, não precisa que tudo esteja claro, você só precisa confiar e agir. Antes de começar, quero que declare em voz alta: hoje decido agir com fé, porque Deus já está operando em minha vida. Que esta declaração seja o início de uma mudança radical na forma como você vive o seu relacionamento com Deus. Vamos começar. Número 1. Conectando com a realidade da espera. Quando você está esperando uma resposta, uma mudança ou um sinal de Deus, pode parecer que o tempo se alonga interminavelmente. A incerteza pesa no coração e, às vezes, a dúvida começa a se instalar. Acaso Deus está me ouvindo? Por que não vejo nada se mover? Mas o que não podemos ver com nossos olhos físicos não significa que algo não esteja acontecendo no mundo espiritual. Deus já está operando, mesmo quando tudo parece impossível. Pense em um semeador. Ele semeia as sementes na terra e, embora não possa vê-las crescer de imediato, confia que por baixo da superfície há um processo acontecendo. Se ele se desesperasse e desenterrasse a semente todos os dias para ver se estava crescendo, não permitiria que o processo natural ocorresse. O mesmo acontece conosco. Muitas vezes queremos ver resultados imediatos, mas Deus nos chama a confiar e a esperar com fé. No Salmo 27:14 nos diz: "Espera a Jeová, esfuerza-te e aliente-se tu corazón." Não se trata apenas de esperar de maneira passiva, mas de fortalecer nosso espírito, de agir com confiança, sabendo que Deus está no controle. Mas a espera pode ser difícil. Ela nos confronta com nossos próprios medos e inseguranças. Quando parece que nada se move, a mente começa a se encher de perguntas. Será que Deus realmente tem um plano para mim? Estou fazendo algo errado? A dúvida nos paralisa, nos faz sentir como se estivéssemos presos em uma sala de espera sem saber quando a porta se abrirá. Mas é aqui que Deus nos convida a mudar nossa perspectiva. Não é uma sala de espera vazia, é um tempo de preparação. Você não está estagnado, está sendo moldado, fortalecido, ensinado. O próprio Jesus nos mostrou a importância de confiar nos tempos de Deus. Quando Lázaro adoeceu, suas irmãs enviaram uma mensagem a Jesus pedindo ajuda. Mas Jesus não chegou de imediato, esperou. 4 dias após a morte de Lázaro, quando tudo parecia perdido, Jesus se apresentou e realizou um dos milagres mais impactantes: ressuscitou seu amigo. Por que ele não veio antes? Porque Deus tinha um propósito maior. Seu atraso não foi abandono, foi parte do plano. Em nossa vida, pode ser que sintamos que Deus demora a responder, mas, na verdade, Ele está alinhando cada detalhe de forma perfeita. A espera, então, não é tempo perdido. É um tempo em que nossa fé se refina como o ouro no fogo. Deus está nos chamando a confiar nele com todo o nosso ser. A chave está no verbo usado no Salmo: esfuerza-te. Não diz desespere, nem resigne-se, mas esforce-se e anime-se.
A fé não é cruzar os braços, é levantar-se a cada dia com a convicção de que Deus está operando, mesmo quando não o vemos. É tomar decisões baseadas na confiança e não no medo. É continuar semeando mesmo que a chuva ainda não tenha chegado. Pense em um atleta que treina para uma competição. Ele não vê resultados imediatos, mas a cada dia, a cada esforço, a cada sacrifício, ele se aproxima mais de sua meta. Assim é a fé. Treinamos nosso coração para confiar, mesmo na incerteza. Se hoje você está esperando algo, se sente que tudo está parado, não se desespere. Deus já está movendo peças que você ainda não pode ver. Talvez o que Ele esteja pedindo não seja que você entenda cada detalhe do processo, mas que entregue tudo e confie. Feche os olhos por um momento e pergunte a si mesmo: estou esperando com fé ou com ansiedade? A diferença entre as duas é que a fé te enche de paz, mesmo quando não há respostas visíveis. A ansiedade, por outro lado, te rouba a tranquilidade. Hoje, Deus te diz: solte o controle, confie que eu estou operando. Como um pai amoroso, Ele já está preparando o melhor para você. Embora agora você só veja a terra seca, sua semente está crescendo. A chuva chegará no momento perfeito. Então, levante seu coração, anime seu espírito e continue avançando. A promessa de Deus é firme. O que hoje parece impossível já está em suas mãos. Ele já está operando a seu favor. Número 2. A natureza da fé verdadeira. Imagine por um momento que você está parado na margem de um rio caudaloso. Do outro lado está a resposta que tanto esperou, a promessa de Deus para a sua vida. Mas entre você e essa bênção há um espaço que parece impossível de atravessar. Não há uma ponte visível, não há uma barca à vista, apenas água e a incerteza de como você chegará ao outro lado. Nesse momento você tem duas opções: permanecer paralisado pelo medo, esperando que algo aconteça por si só, ou confiar que Deus já preparou um caminho, mesmo que você ainda não consiga vê-lo. Essa é a verdadeira natureza da fé. Hebreus 11 nos diz: pois, a fé a certeza daquilo que se espera, a convicção de coisas que não se veem. E essa é a essência do que Deus quer que entendamos hoje. A fé não é apenas um pensamento positivo ou uma esperança vaga de que as coisas melhorarão. Não é fechar os olhos e desejar que algo aconteça. A fé é certeza, é convicção. É caminhar quando você não vê o chão firme. É avançar confiando que Deus dispôs o caminho, mesmo que seus olhos ainda não consigam percebê-lo. Mas muitas vezes caímos no erro de pensar que ter fé significa simplesmente crer em Deus sem fazer mais nada. Achamos que a fé é esperar pacientemente, sem nos mover, sem tomar decisões, sem agir. No entanto, quando olhamos a Bíblia, vemos que a fé verdadeira sempre vem acompanhada de ação. Abraão não apenas creu na promessa de Deus, mas deixou sua terra e caminhou rumo a um destino desconhecido. Moisés não apenas confiou que Deus libertaria seu povo, mas estendeu sua vara sobre o mar e o viu se abrir. Pedro não apenas creu em Jesus, mas saiu da barca e andou sobre as águas. A fé não é estática, a fé se move, a fé age. E aqui está a grande pergunta: você está vivendo uma fé ativa ou apenas uma fé passiva? Porque a fé passiva espera que tudo aconteça sem se mover, mas a fé ativa se adianta, dá passos na escuridão, avança sem temor porque sabe que Deus está no controle. Muitas vezes queremos que Deus faça milagres em nossa vida, mas ficamos de braços cruzados. Queremos uma resposta, mas não ousamos dar o primeiro passo. Queremos uma mudança, mas continuamos presos ao conforto do conhecido. Hoje, Deus diz a você: entregue tudo e confie. Eu já estou operando, mas você precisa dar o passo. Pense em um agricultor. Ele não vê a colheita de imediato. Ele não semeia hoje e colhe amanhã. Não vê o fruto no mesmo instante em que põe a semente na terra. Mas mesmo assim, ele o faz. Sabe que, embora não veja nada na superfície,
Por baixo da terra há um processo em andamento. Há vida crescendo, mesmo que seus olhos não consigam ver. Isso é a fé. Continuar semeando, mesmo que você não veja resultados imediatos. Continuar avançando, mesmo que o caminho pareça incerto. Deus nunca pediu que você entendesse cada detalhe, apenas que confiasse. Mas confiar nem sempre é fácil, especialmente quando tudo parece impossível. Quando as circunstâncias se tornam adversas, quando o silêncio de Deus parece interminável, quando os problemas se acumulam e as portas parecem se fechar, é aí que a fé é posta à prova. Porque crer quando tudo vai bem é fácil, mas a verdadeira fé se demonstra quando você continua confiando, mesmo quando não vê respostas. É aí que a convicção se fortalece, onde a certeza se torna sua âncora. E talvez agora mesmo você se encontre nesse ponto. Talvez você já esteja há muito tempo esperando um milagre, uma resposta, uma mudança. Talvez tenha orado, tenha creído, mas não veja nada se mover. E a dúvida começa a sussurrar. Será que Deus realmente está operando? Mas quero te dizer uma coisa. Mesmo que você não veja, Deus está trabalhando nos detalhes. Mesmo que você não sinta, Ele já está preparando o caminho. Embora pareça impossível, Ele já deu a ordem para que a bênção chegue à sua vida. O que Ele pede de você hoje é que continue confiando, que continue caminhando, que continue crendo. Olhe ao seu redor. Quantas vezes Deus te sustentou antes? Quantas vezes te levou além do que você pensou ser possível? Se Ele fez antes, fará de novo. Ele não te abandonou. Ele não te esqueceu. O tempo dele é perfeito e o plano dele está em andamento. Mas você precisa dar o passo, precisa entregar tudo e confiar. Então, hoje, em vez de se concentrar no que você não vê, concentre-se em quem é Deus. Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele cumpre suas promessas. Você não precisa entender o processo, apenas confiar que Ele nunca te deixará. Como um pai que toma a mão de seu filho e o guia, assim Deus está guiando a sua vida. Mesmo que hoje você não veja a ponte, mesmo que o rio pareça impossível de atravessar, Deus já está abrindo o caminho para você. Apenas confie e siga em frente. Número 3. O perigo da fé passiva. Muitas vezes dizemos que temos fé, declaramos que confiamos em Deus, que acreditamos em suas promessas, que sabemos que Ele tem o controle. Mas quando chega o momento de agir, nós paramos. Ficamos esperando um sinal mais claro, uma confirmação adicional, um caminho completamente desimpedido antes de nos movermos. Mas isso é realmente fé? Porque a fé verdadeira não é só dizer que acreditamos, mas viver de acordo com essa crença. É agir quando ainda não vemos a evidência. É caminhar antes que o chão pareça firme. Tiago 2:17 nos dá um aviso claro. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Uma fé sem ação é como uma semente que nunca é plantada, como um navio que nunca é lançado ao mar, como uma oração que nunca é acompanhada de passos concretos. Não adianta dizer que confiamos em Deus se nossas decisões e comportamentos continuam dominados pelo medo, pela dúvida e pela passividade. O perigo da fé passiva é que ela nos dá uma falsa sensação de confiança. Ela nos faz sentir espiritualmente tranquilos, porque dizemos que acreditamos, mas na realidade continuamos estagnados. Não corremos riscos, não avançamos no que Deus nos chamou a fazer, não damos o primeiro passo porque continuamos esperando o momento perfeito. E a verdade é que esse momento perfeito raramente chega da maneira que imaginamos. A fé verdadeira não espera que tudo esteja claro. A fé verdadeira avança mesmo quando tudo parece incerto. Imagine um agricultor que tem em suas mãos um punhado de sementes. Ele sabe que, se as plantar, com o tempo, elas darão fruto. Mas, em vez de plantá-las, ele as guarda no bolso e diz: acredito que darão fruto algum dia. Dia após dia, repete o mesmo, mas nunca as põe na terra. O que acontecerá? Nada.
A semente continuará sendo uma semente sem crescimento, sem transformação, sem cumprir seu propósito. E assim é a fé sem obras, uma semente que nunca chega a se desenvolver porque nunca é posta em ação. Deus nos chamou para viver uma fé ativa. Não uma fé que apenas fale, mas uma fé que transforme nossa maneira de agir, que nos impulsione a sair do conforto e a tomar decisões baseadas na confiança e não no medo. Mas muitas vezes a inércia nos prende. Nos acostumamos a esperar, a adiar, a permanecer na zona de segurança em vez de dar o passo que Deus nos pediu. E essa passividade nos rouba as bênçãos que Ele já tem preparadas. Olhe para a sua vida por um momento. Quantas vezes você sentiu em seu coração que Deus está te chamando para fazer algo, mas você não se atreveu a dar o primeiro passo? Talvez iniciar um projeto, restaurar um relacionamento, mudar de rumo, deixar para trás um hábito destrutivo, dar um testemunho de fé. Mas o medo te paralisou. A dúvida te convenceu de que não era o momento. E então a fé ficou apenas em palavras, em intenções, em desejos, mas nunca em ações. Os grandes homens e mulheres da Bíblia não apenas creram em Deus, mas agiram com base nessa fé. Noé construiu a arca quando ainda não havia sinais de chuva. Abraão deixou sua terra sem saber para onde ia. Moisés estendeu sua vara antes que o mar se abrisse. Pedro saiu da barca antes de ter certeza de que podia andar sobre as águas. Nenhum deles esperou por provas visíveis antes de agir. Eles fizeram isso porque confiavam. E essa confiança, essa fé posta em ação, foi o que desencadeou milagres em suas vidas. Deus já está operando em sua vida. Já tem um caminho preparado para você. Mas você precisa se mover, precisa dar o passo, precisa demonstrar com ações que realmente acredita em suas promessas. A fé sem obras não só é ineficaz, mas é perigosa, pois nos adormece em uma falsa espiritualidade onde falamos em confiar em Deus, mas na prática continuamos presos aos nossos medos. Hoje, Deus diz a você: entregue tudo e confie. Mas confiar não significa ficar de braços cruzados, esperando que tudo se ajeite sozinho. Confiar significa avançar, mesmo quando você não vê o caminho completo. Significa semear, mesmo que ainda não veja a colheita. Significa obedecer, mesmo sem entender cada detalhe. Porque quando você dá o passo em fé, Deus cuida do resto. Então, hoje, em vez de se perguntar se Deus está operando, pergunte a si mesmo: estou agindo conforme a minha fé? Não permita que a passividade te roube o que Deus já tem para você. Saia do conforto, rompa com a inércia e comece a caminhar com a segurança de que, embora tudo pareça impossível, Ele já está operando a seu favor. Número 4. O poder de uma decisão transformadora. Há momentos na vida em que sentimos que estamos num ponto de virada. É como se chegássemos a uma encruzilhada onde devemos escolher qual direção tomar. Sabemos o que Deus nos prometeu, sentimos seu chamado no coração, mas também existe esse temor, essa dúvida que diz: e se não funcionar? E se eu não estiver pronto? Contudo, há algo que devemos entender. A transformação começa com uma decisão. Não com um pensamento, não com uma intenção, mas com uma decisão real e firme de agir com fé. Josué tinha isso claro quando disse: mas eu e a minha casa serviremos a Jeová. Não era uma simples frase inspiradora. Era uma declaração de propósito, um compromisso sem volta. Ele não esperava para ver se as circunstâncias eram favoráveis. Não esperava que os outros decidissem primeiro. Ele decidiu servir a Deus, independentemente do que acontecesse ao seu redor. E essa mesma decisão é o que Deus nos pede hoje. Não uma fé morna, não um compromisso pela metade, mas uma entrega total e genuína.
Muitas vezes queremos que Deus faça algo grande em nossa vida, mas continuamos adiando o momento de tomar uma decisão radical. Queremos transformação, mas sem largar o velho. Queremos bênção, mas sem deixar para trás o que nos prende. Mas Deus não nos chama para ficar na margem do rio, esperando que as águas se abram sozinhas. Ele nos chama a dar o passo, a nos comprometer de verdade, a dizer com convicção: Senhor, entrego tudo a Ti, não há volta atrás. Pense por um momento. Cada pessoa na Bíblia que experimentou uma transformação poderosa teve que tomar uma decisão. Moisés teve que decidir se obedecia ao chamado de Deus para libertar Israel ou se permanecia no conforto de sua vida em Madiã. Pedro teve que decidir se saía da barca e andava sobre as águas ou se ficava na segurança do conhecido. Paulo teve que decidir se continuava perseguindo os cristãos ou se entregava sua vida completamente a Cristo. Nenhum deles viu o resultado antes de agir. Nenhum teve a certeza absoluta de como as coisas aconteceriam, mas deram o passo, decidiram confiar e avançar. Hoje, Deus está colocando diante de você essa mesma decisão. Pode ser uma decisão de fé na sua vida pessoal, uma mudança na direção que você vem tomando, uma renúncia a algo que te impede de avançar, um compromisso mais profundo com Ele. E aqui está o mais importante: você não pode permanecer na indecisão para sempre. A indecisão é um lugar perigoso, pois te mantém num estado de inércia onde nada muda. E quando nada muda, a fé enfraquece, a paixão se apaga e a vida espiritual se torna monótona e sem propósito. Tomar uma decisão não significa que tudo será fácil, não significa que não haverá obstáculos, mas significa que Deus estará contigo a cada passo, porque quando você decide confiar e agir, Ele abre caminhos que antes pareciam impossíveis. Ele te fortalece, te guia e te mostra que, embora você não veja toda a imagem agora, o plano dele é perfeito e já está em andamento. Talvez você tenha esperado pelo sinal perfeito para se mover. Talvez tenha esperado se sentir completamente pronto antes de dar o passo. Mas a realidade é que nunca haverá um momento ideal, segundo a nossa lógica. A fé não se trata de esperar para se sentir pronto, mas de decidir confiar mesmo sem ter tudo resolvido. Deus não está esperando que você tenha todas as respostas. Ele está esperando que você tome a decisão de confiar nele e seguir em frente. Então, hoje, faça a si mesmo essa pergunta: estou pronto para tomar a decisão que mudará a minha vida? Estou pronto para deixar a passividade e me comprometer de verdade com Deus? Não importa o que tenha acontecido antes, não importa quantas vezes você duvidou ou se sentiu estagnado. Hoje é o dia em que você pode tomar uma decisão transformadora. Não uma decisão baseada em emoções passageiras, mas na convicção de que Deus te chamou para algo maior. Escolha servir a Deus com todo o seu coração. Escolha entregar cada área da sua vida. Escolha confiar que, embora tudo pareça impossível, Ele já está operando. Como Josué, levante sua voz e declare: eu e a minha casa serviremos a Jeová. Não há volta atrás. Não há mais dúvidas. Apenas uma fé firme, um compromisso real e a certeza de que quando você decide agir com fé, Deus cuida do resto. Número 5. Superando o medo que paralisa. O medo é um inimigo silencioso. Ele se infiltra em nossos pensamentos, se esconde em nossas dúvidas e nos sussurra que não somos fortes o suficiente, que não temos o necessário para avançar, que o fracasso é inevitável. Ele nos paralisa, nos detém na margem do propósito de Deus e nos convence de que é melhor permanecermos onde estamos, na zona segura, sem correr riscos. Mas hoje, Deus te diz: não temas, porque eu estou contigo. Não desanimes, porque eu sou o teu Deus que te fortalece. Imagine que você está parado diante de uma porta enorme. Atrás dela está o destino que Deus preparou para você. As promessas, as bênçãos,
as oportunidades que você tem esperado. Mas há um problema. A porta está fechada e você não tem a chave. Ou pelo menos é o que você acredita. Na verdade, a porta não está trancada. Você só precisa empurrá-la. Mas o medo te fez acreditar que não pode, que não vale a pena tentar, que é mais fácil ficar onde está. E então você continua esperando, quando na realidade Deus já te deu a força para abri-la. O medo não é o problema em si. Todos sentimos medo em algum momento. Moisés sentiu medo quando Deus o chamou para libertar Israel. Gideão sentiu medo quando se deparou com um exército muito maior que o seu. Pedro sentiu medo quando andou sobre as águas. Mas a diferença entre eles e aqueles que nunca avançam é que, apesar do medo, eles deram o passo. Moisés confiou que Deus falaria por meio dele. Gideão confiou que Deus lhe concederia a vitória. Pedro confiou que Jesus o sustentaria. Não foi a ausência de medo que os levou à vitória, mas a decisão de não permitir que o medo os controlasse. Aqui está a chave. O medo não se vence esperando que ele desapareça. O medo se vence quando você decide agir apesar dele. Quando escolhe confiar em Deus mais do que confia nos seus temores. Quando, em vez de se concentrar em tudo o que pode dar errado, decide se concentrar na promessa de que Deus está contigo. Ele não te chamou para viver preso na incerteza, mas para caminhar em fé, sabendo que a sua presença te sustenta a cada passo. Mas como isso se manifesta na vida real? Talvez Deus tenha colocado um sonho em seu coração, mas o medo do fracasso te paralisou. Talvez haja uma oportunidade diante de você, mas o medo de sair da sua zona de conforto te impediu de agir. Talvez haja uma decisão que você sabe que deve tomar, mas o medo do desconhecido te faz adiar. Hoje, Deus te diz: eu sou o teu Deus que te fortalece. Você não está sozinho. Você não precisa depender apenas da sua própria força. A coragem não consiste em não sentir medo, mas em confiar que Deus é maior que qualquer obstáculo. É fácil falar de fé quando tudo está calmo. Mas a verdadeira fé é provada na tempestade, quando não há garantias visíveis, quando o futuro parece incerto. É nesses momentos que você decide: vou confiar no que Deus disse ou vou confiar no que vejo? Porque a fé não se baseia nas circunstâncias, mas na palavra inabalável de Deus. Se hoje o medo tem te impedido de avançar, te convido a fazer algo. Identifique qual é o temor que te paralisou. Escreva-o, confronte-o. Depois, tome uma decisão. Não deixará que esse medo te impeça de avançar. Ore, declare Isaías 41:10 sobre a sua vida e haja. Dê o primeiro passo, mesmo que seja pequeno. Porque quando você decide confiar em Deus e se mover em fé, Ele cuida do resto. Deus já está operando, já preparou o caminho, mas você precisa decidir caminhar nele. Então, hoje, escolha confiar, escolha avançar. Porque, embora tudo pareça impossível, Deus já está contigo, sustentando-te com sua mão e te dando a força para seguir adiante. Número 6, a promessa de sua presença em cada passo. Quando o caminho se torna incerto, quando os dias parecem pesados e as preocupações nos sobrecarregam, há uma verdade que permanece inabalável. Deus está conosco em cada passo que damos. Não importa quão grande seja a tempestade, não importa quão escura pareça a noite, a promessa de sua presença permanece firme. Jesus disse claramente em Mateus 28:20. E eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Não apenas em alguns dias, não somente quando nos sentimos fortes, não somente quando tudo vai bem, todos os dias. Às vezes nos sentimos sozinhos, sentimos que oramos e não recebemos resposta, que avançamos e não vemos resultados, que nos esforçamos e não há mudanças. Mas nossa fé não se baseia no que sentimos, e sim no que Deus prometeu. E Ele disse que jamais nos deixará.
Sua presença não é um conceito abstrato, nem uma emoção passageira. É uma realidade constante, uma âncora firme que nos sustenta quando tudo o mais parece vacilar. Pense em uma criança que aprende a andar. Seus primeiros passos são inseguros, trêmulos, cheios de medo. Mas há algo que lhe dá confiança, a mão de seu pai ou de sua mãe que a segura. Não importa quantas vezes ela caia, sabe que alguém estará ali para levantá-la, para encorajá-la a tentar novamente. Assim é Deus conosco. Talvez tropeçamos, talvez tenhamos dias em que nossa fé se sinta fraca, mas sua presença não se afasta. Ele está aí, ao nosso lado, guiando-nos, sustentando-nos, assegurando-nos que podemos seguir em frente. Mas aqui está a chave. Reconhecer sua presença em nossa vida não é algo automático, é uma decisão. Podemos viver como se caminhássemos sozinhos, ou podemos escolher confiar que Ele nos acompanha. Podemos enfrentar os desafios com temor, ou podemos lembrar que Deus luta nossas batalhas. Sua presença não depende de sentirmos ou não, depende de sua promessa. E Deus não mente. Veja a história de Moisés. Deus o chamou para libertar seu povo, mas Moisés tinha medo. Sentia-se incapaz, insuficiente, cheio de dúvidas. Mas Deus não lhe disse: "Não se preocupe, você é forte o bastante." Não. Deus disse: "Vá, pois eu estarei contigo." A confiança de Moisés não deveria estar em si mesmo, mas na presença de Deus. E isso é o que muda tudo. Não se trata da nossa capacidade, trata-se de quem caminha conosco. Quando Jesus enviou seus discípulos ao mundo, deixou-lhes essa mesma promessa: "Eu estarei convosco todos os dias." Ele estava dizendo que, não importando quão difícil fosse a missão, quantas provações enfrentassem, quantos desafios se interpusessem em seu caminho, Ele estaria com eles. E essa promessa continua válida para nós hoje. Deus não te abandonou. Deus não te esqueceu. Deus não se afastou do teu lado. Pode ser que nem sempre você sinta, mas Ele está aí, operando em cada detalhe, movendo peças que você ainda não pode ver. Talvez hoje você esteja passando por um momento difícil. Talvez sinta que os fardos são pesados demais, que o caminho se tornou confuso, que as orações não tiveram resposta. Mas ouça bem, Deus está contigo. Não importa quão alta seja a montanha, não importa quão forte seja a tempestade, sua presença é maior do que qualquer adversidade. Você não precisa entender tudo, apenas confiar que Ele continua ao seu lado. Feche os olhos por um momento e pergunte a si mesmo: estou vivendo como alguém que sabe que Deus está comigo? Ou estou agindo como se estivesse sozinho nesta batalha? Porque a forma como você responder a isso mudará a maneira como enfrenta cada dia. Se você acredita que está sozinho, o medo te dominará, a ansiedade te controlará, a dúvida te paralisará. Mas se você lembrar que Deus está contigo, então caminhará com segurança, falará com confiança, agirá com coragem. Não porque você é forte, mas porque Ele é. Hoje Deus te diz: entregue tudo e confie. Você não precisa carregar essas preocupações sozinho. Eu estou contigo. Sua presença não é condicional, não está baseada no seu desempenho, não depende de quantos erros você cometeu. Seu amor é inabalável, sua fidelidade é eterna, sua companhia é constante. Você só precisa abrir seu coração e acreditar nisso. Então, não caminhe com medo, não viva com o fardo da incerteza. Você não está sozinho. Jesus está contigo em cada passo, em cada decisão, em cada luta. E se Ele está contigo, quem poderá contra ti? Confie, avance. Porque, embora tudo pareça impossível, Deus já está operando a teu favor. Número 7. A força que vem do alto. Há dias em que você sente que já não pode mais. Dias em que o cansaço, a frustração e a incerteza parecem ganhar a batalha. Você tenta avançar, mas tudo se torna uma subida íngreme. Você se pergunta: como seguir em frente se já não me restam forças?
Mas hoje Deus te diz: tudo posso naquele que me fortalece. Não algumas coisas, não apenas o fácil, não só o que está ao seu alcance. Tudo. Essa força que você precisa não vem de você mesmo. Não é sua resistência, não é sua determinação, não é sua capacidade. É Cristo em você. Seu poder, sua presença, seu espírito são os que te levantam quando você sente que já não pode. E é aí que ocorre a transformação. Quando, em vez de depender das suas forças limitadas, você aprende a depender da força que vem do alto. Olhe ao seu redor. Quantas vezes você tentou resolver tudo com as próprias mãos? Planejou, tentou, lutou, mas há momentos em que sua capacidade simplesmente não é suficiente. E tudo bem, você não foi criado para levar tudo sozinho. Você foi criado para confiar no poder de Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que, humanamente, não tinham o necessário para enfrentar seus desafios. Moisés se sentiu incapaz de falar, mas Deus o fortaleceu e o usou para libertar Israel. Gideão se considerava o mais insignificante de sua família, mas Deus lhe deu a coragem para vencer um exército com apenas 300 homens. Paulo sofreu perseguições, chicotadas e fome, mas pôde declarar com certeza: quando sou fraco, então é que sou forte. Porque entendeu que sua força não vinha dele, mas de Deus. Talvez hoje você se sinta como Moisés, como Gideão, como Paulo. Talvez haja situações em sua vida que pareçam maiores que você. Mas ouça bem, Deus já depositou em você a força necessária para vencer. Você não precisa ver o caminho completo, basta dar o próximo passo confiando que Ele te sustentará. Pense em uma árvore no meio de uma tempestade. Suas folhas podem ser sacudidas pelo vento, seus galhos podem se dobrar com a força da chuva, mas se suas raízes estiverem firmes, ela permanecerá de pé. Assim é a nossa vida quando estamos enraizados em Cristo. Vão vir dificuldades, vão vir provações, mas se nossa força vem de Deus, nada poderá nos derrubar. Mas como recebemos essa força? Através da oração, da comunhão com Deus, da meditação em sua palavra. Quando você ora, não apenas fala com Deus, mas também recebe sua fortaleza. Quando lê sua palavra, renova sua mente e alimenta seu espírito. Quando se aproxima dele, encontra o descanso que sua alma precisa. Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos farei descansar." Ele não só te dá forças para seguir em frente, como também te concede paz em meio ao processo. Hoje quero desafiar você a mudar sua maneira de ver as dificuldades. Elas não são um obstáculo, mas uma oportunidade para que a força de Deus se manifeste em sua vida. Não veja os problemas como o fim, mas como o cenário perfeito para que Deus mostre seu poder. Porque quando você chega ao limite da sua capacidade, é aí que começa a obra sobrenatural de Deus. Então, hoje, em vez de se concentrar no que você não pode fazer, concentre-se no que Deus pode fazer através de você. Em vez de lamentar suas fraquezas, entregue-as a Deus e deixe que Ele as transforme em força. Entregue tudo e confie. Feche os olhos por um momento e declare em seu coração: Senhor, não quero mais depender das minhas forças. Hoje decido confiar em Ti. Dá-me a fortaleza que preciso para seguir em frente. Em Ti, tudo é possível. Agora, levante-se. Caminhe com segurança. Você não está sozinho, não está derrotado, não está sem forças. Cristo é a sua fortaleza. E nele, tudo você pode. Número 8. Reconhecendo oportunidades divinas. Às vezes, planejamos nossa vida com grande precisão. Fazemos listas, estabelecemos metas, traçamos rotas detalhadas de como queremos que as coisas se desenvolvam. Mas o que acontece quando o que planejamos não se cumpre? Quando as portas que esperávamos se fecham? Ou quando tudo parece desviar do nosso plano original? Nesses momentos, sentimos frustração, confusão e até medo.
Mas Deus nos lembra em Provérbios 16:9: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Isso significa que podemos planejar, mas no final é Deus quem guia a nossa caminhada. Sua direção nem sempre se alinha com nossas expectativas, mas é perfeita e está repleta de oportunidades que muitas vezes não vemos, porque estamos demasiadamente focados no que acreditamos que deveria ser. E aqui está o maior desafio: aprender a reconhecer e aceitar as oportunidades divinas. Deus está constantemente colocando oportunidades em nosso caminho. Elas nem sempre vêm envoltas no que esperávamos, nem sempre se apresentam no tempo que desejávamos, mas cada uma delas é desenhada com um propósito eterno. Muitas vezes, essas oportunidades surgem em meio a provações, momentos de incerteza, circunstâncias que parecem adversas. Mas o que aos nossos olhos parece um obstáculo, na verdade, pode ser uma porta aberta por Deus para nos levar a um lugar melhor. Pense nisso. Quantas vezes você passou por situações que, no momento, pareciam fracassos, mas que com o tempo se revelaram bênçãos disfarçadas? Talvez você tenha perdido um emprego e se sentido derrotado, mas isso te conduziu a um novo caminho que acabou sendo uma grande oportunidade. Talvez um relacionamento tenha terminado e você tenha pensado que tudo havia acabado, mas Deus estava te liberando para algo maior. Talvez uma porta que você desejava com todo o seu coração nunca se abriu, mas foi apenas porque Deus tinha uma muito melhor esperando por você. O problema é que muitas vezes estamos tão apegados aos nossos próprios planos que não percebemos o que Deus está fazendo. Queremos que as coisas aconteçam do jeito que imaginamos, no tempo que consideramos adequado e sob nossas condições. Mas Deus vê o panorama completo. Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não podemos ver. O próprio Jesus nos ensinou a orar dizendo: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso significa que devemos aprender a soltar o controle, a confiar que, se Deus permite que algo mude, é porque está abrindo um caminho melhor. Mas precisamos ter humildade e sensibilidade espiritual para reconhecer essas oportunidades. Como podemos aprender a ver as oportunidades divinas? Primeiro, por meio da oração. A oração nos alinha com a vontade de Deus e nos ajuda a ver com clareza o que Ele quer nos mostrar. Segundo, através da palavra. A Bíblia está repleta de princípios que nos ensinam como Deus abre caminhos em momentos inesperados. E terceiro, pela obediência. Quando nos rendemos a Deus e estamos dispostos a seguir sua direção, mesmo sem entendê-la por completo, Ele nos leva a lugares que jamais imaginamos. Veja a história de José. Foi vendido por seus irmãos, traído, injustamente preso, mas cada uma dessas situações o aproximou mais do propósito de Deus. Se José apenas tivesse visto as dificuldades como fracassos, jamais teria entendido que Deus as estava usando para posicioná-lo no lugar certo. Foi justamente por meio dessas experiências difíceis que ele se tornou o segundo no comando no Egito e pôde salvar sua família e muitas nações da fome. O que parecia ser uma cadeia de derrotas, na verdade, era a estratégia de Deus para cumprir seu propósito. E o mesmo acontece com você. Talvez hoje você não entenda por que certas coisas estão acontecendo em sua vida, mas Deus sabe. Ele está endireitando seus passos, mesmo quando tudo parece se desviar. Mas é preciso estar atento, com um coração disposto a ver o que Ele está fazendo, em vez de se apegar ao que você acha que deveria acontecer. Pergunte a si mesmo: estou vendo as oportunidades que Deus me está dando, ou estou tão focado nos meus próprios planos que as estou ignorando? Talvez a resposta ao que você tem pedido já esteja diante de você, mas você precisa mudar sua perspectiva para reconhecê-la. Hoje Deus te diz: entregue tudo e confie.
Você não está perdido, nem sem rumo. Deus está guiando cada um dos seus passos, mesmo que você não veja toda a imagem agora. Ele está abrindo portas, preparando caminhos, alinhando tudo para que você chegue exatamente onde deve estar. Então, em vez de se perguntar por que as coisas não saem como esperava, comece a se perguntar: Senhor, o que você está me mostrando neste momento? Que porta você está abrindo que ainda não vi? Confie. Seu plano é perfeito, e quando você aprender a ver as oportunidades divinas, perceberá que cada passo que deu, cada reviravolta inesperada, cada porta que se fechou, te estava levando exatamente ao lugar onde Deus quer que você esteja. Número 9. Passos práticos de obediência. A fé não é apenas uma ideia em nossa mente ou um sentimento no coração. A fé verdadeira se demonstra na ação. Você pode conhecer a palavra de Deus, pode frequentar a igreja, pode ouvir centenas de mensagens inspiradoras. Mas se você não agir de acordo com o que Deus te ensinou, sua fé fica apenas na teoria, em algo incompleto. Santiago 1:22 nos diz claramente: sede, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Em outras palavras, Deus não quer apenas ouvintes, quer pessoas que vivam o que acreditam, que caminhem em obediência e que coloquem em prática sua fé em cada área de sua vida. Olhe para sua vida por um momento. Quantas vezes você sentiu que Deus te falou, mas não deu o passo da obediência? Talvez Ele te mostrou que você precisa perdoar alguém, mas você continua agarrado ao ressentimento. Talvez Ele colocou em seu coração o desejo de servir, mas você adiou o chamado por medo ou insegurança. Talvez Ele te pediu que confiasse em sua provisão, mas você continua dependendo de sua própria força. A obediência não é opcional na vida cristã. É a ponte entre o que Deus diz e o que realmente vivemos. Não podemos esperar ver seu poder se manifestar se não estivermos dispostos a seguir suas instruções. Pense nisso assim. Imagine que você tem em suas mãos um mapa com instruções precisas para chegar a um tesouro. O mapa mostra o caminho, as curvas que você deve tomar, os obstáculos que deve evitar. Mas se você apenas o lê e nunca começa a caminhar, de que adianta o mapa? Assim é a palavra de Deus. Ela nos dá direção, nos mostra o caminho, mas se não dermos os passos de obediência, nunca veremos a plenitude do que Deus tem para nós. Agora, a grande pergunta é: como posso colocar em prática minha fé? A obediência começa com ações concretas. Talvez seja um pequeno ato de amor para alguém que precisa. Talvez seja tomar a decisão de mudar um hábito que não honra a Deus. Talvez seja confiar nele com uma situação que você tem tentado resolver com suas próprias forças. O importante é entender que cada ação de obediência, por menor que pareça, tem um impacto profundo em nossa vida e na daqueles que nos cercam. Veja a história de Abraão. Deus lhe pediu que deixasse sua terra e saísse rumo a um destino desconhecido. Ele não tinha todas as respostas, não sabia exatamente para onde estava indo, mas ele obedeceu. E por essa obediência, tornou-se o pai de uma grande nação. A obediência abre portas que a dúvida jamais poderá abrir. A obediência é o canal pelo qual Deus nos abençoa e nos leva a cumprir seu propósito. Outro exemplo é Pedro. Quando Jesus lhe disse para sair da barca e caminhar sobre as águas, Pedro teve que dar o passo antes de ver o milagre. Se ele tivesse esperado até estar completamente seguro, jamais teria experimentado o sobrenatural. Deus opera quando agimos em fé, e não quando ficamos esperando que tudo se alinhe perfeitamente. Se queremos ser praticantes da palavra, devemos integrar a obediência em cada área de nossa vida. Em nossos relacionamentos, em nossas finanças, na nossa forma de falar, em nossas prioridades diárias. Não se trata de grandes atos de sacrifício, mas de uma vida constante de entrega e confiança em Deus. Cada decisão conta.
cada dia temos a oportunidade de demonstrar com ações que acreditamos no que Deus diz. E algo poderoso acontece quando vivemos em obediência. Deus transforma nosso interior. Ele não apenas nos abençoa externamente, mas nos molda, nos faz crescer, nos leva a um nível mais profundo de fé. A obediência é o caminho para a verdadeira maturidade espiritual. Não se trata apenas do que Deus pode fazer por nós, mas de quem nos tornamos quando vivemos segundo sua vontade. Hoje, quero desafiar você a dar um passo de obediência. Pense em uma área na qual Deus tem te chamado a agir. Que decisão você tem adiado? Que mudança precisa ser feita? Que passo de fé você está evitando por medo? Entregue tudo e confie. Você não precisa entender tudo, apenas confiar que Deus já preparou o caminho. Feche os olhos por um momento e faça esta oração. Senhor, quero ser um praticante da Tua palavra. Quero viver em obediência, não apenas ouvir. Ajuda-me a dar passos de fé, a confiar na Tua direção e a agir de acordo com o que me ensinas. Hoje decido obedecer e deixar os resultados em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Agora levante-se e coloque em prática o que Deus te mostrou. Não adie a obediência. Não espere mais. Deus já está operando. Você só precisa dar o passo. Número 10. Perseverança no processo. Há momentos na vida em que sentimos que estamos semeando sem ver a colheita. Oramos, trabalhamos, cremos, mas os resultados parecem demorar demais. Perguntamo-nos, vale a pena continuar? Será que Deus realmente está operando se não vejo mudanças? E nesses momentos de incerteza, Deus nos lembra em Gálatas 6:9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos se não desistirmos. Essa é a chave. O tempo de Deus não é o nosso tempo, mas sua promessa é segura. A colheita virá, mas somente se não desistirmos antes. Vivemos num mundo onde tudo é imediato. Queremos respostas rápidas, bênçãos instantâneas, soluções sem demora. Mas o reino de Deus não funciona assim. Deus opera em processos, em tempos de preparação, em estações de crescimento que por vezes não podemos ver. O agricultor que semeia uma semente não vê o fruto no dia seguinte. Sabe que há um processo. Primeiro, deve esperar que a semente crie raízes, ainda que isso ocorra debaixo da terra, fora de sua vista. Depois, com o tempo, uma planta começa a brotar. E com mais tempo, esforço e paciência, chega a colheita. Assim é a nossa vida espiritual. Cada oração que você faz, cada passo de obediência, cada decisão de confiar em Deus é uma semente que você está semeando. Talvez agora você não veja nada. Talvez tudo pareça igual. Mas, por baixo da superfície, no âmbito espiritual, Deus está operando. Ele está preparando a terra, fortalecendo suas raízes, criando as condições para que no tempo certo, quando você estiver pronto, a colheita chegue. Mas aqui está o desafio: não desistir no processo. Pois muitas vezes, o maior perigo não é que Deus não cumpra sua promessa, mas que nós nos cansemos antes de vê-la realizada. Queremos abandonar quando ainda falta pouco. Queremos parar bem antes da colheita. Mas Deus nos diz, não te canse, continue, a recompensa virá. Veja a história de José. Deus lhe deu um sonho de grandeza, mas não o cumpriu de imediato. Primeiro, ele teve que ser vendido como escravo. Depois foi falsamente acusado, preso e esquecido. Anos de provação, anos em que ele poderia ter pensado que Deus o havia esquecido. Mas ele não desistiu, continuou crendo, continuou fiel. E no tempo perfeito de Deus, sua promessa se cumpriu. Ele se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito e, através dele, Deus salvou muitas pessoas. Agora, pense na sua própria vida. Quantas vezes você esteve prestes a desistir? Quantas vezes pensou que seu esforço não valia a pena? Talvez você tenha semeado em seu casamento, em sua família, em seu ministério, em suas finanças e não veja resultados. Mas Deus te diz hoje, não pare, não deixe de semear.
Meu tempo é perfeito, e se você continuar confiando, verá a colheita. A perseverança não significa apenas esperar passivamente. Significa continuar agindo em fé, mesmo quando você não vê nada. É continuar orando, continuar crendo, continuar declarando a palavra de Deus sobre sua vida. É continuar caminhando, mesmo que a meta ainda não seja visível, porque a fé não é ver para crer, mas crer antes de ver. Se hoje você está passando por um tempo de espera, saiba que Deus está te fortalecendo. A demora não é uma rejeição, é uma preparação. Ele está construindo em você a maturidade, a resistência e a fé necessárias para sustentar a bênção que está por vir. Pois, se você recebesse a colheita antes de estar pronto, poderia perdê-la. Mas quando ela chega no tempo de Deus, nada nem ninguém poderá tirá-la de você. Então, hoje quero te desafiar a fazer algo. Não olhe quanto falta para a colheita. Não se desespere pelo que ainda não vê. Concentre-se em continuar semeando. Continue amando, continue confiando, continue servindo, continue avançando. Porque cada dia em que você persevera é um dia mais próximo do cumprimento do que Deus prometeu. Feche os olhos por um momento e declare com fé: Senhor, confio no teu tempo, não vou desistir, continuarei semeando, continuarei crendo, pois sei que minha colheita chegará no momento perfeito. Ajuda-me a permanecer firme na espera, sabendo que tu nunca falhas. Agora abra os olhos e siga em frente. Deus já está operando. E se você continuar firme, se não se cansar, em breve verá o fruto de tudo o que semeou. A colheita vem. Número 11. Testemunhos de fé em ação. Às vezes precisamos ver para crer. Precisamos ouvir que alguém mais conseguiu, que alguém mais viu a mão de Deus agir em sua vida. Um testemunho de fé em ação pode mudar tudo. Pode acender uma chama no coração de quem tem duvidado. Pode dar esperança a quem esteve prestes a desistir. Por isso, Jesus nos ensinou que até mesmo uma fé tão pequena quanto um grão de mostarda pode mover montanhas. Não se trata do tamanho da nossa fé, mas do que Deus faz quando decidimos colocá-la em ação. Imagine por um momento Abraão. Deus lhe prometeu que seria pai de uma grande nação, mas os anos passavam e ele não via resultados. Tudo, do ponto de vista natural, dizia que era impossível. No entanto, ele creu, esperou, confiou e agiu. Deixou sua terra, caminhou sem um destino claro, mas com a certeza de que Deus cumpriria sua palavra, e Deus o fez. Hoje, séculos depois, continuamos falando de sua fé porque seu testemunho é uma prova de que Deus é fiel. Agora pense em Pedro, um pescador comum e corrente, um homem com temores, com dúvidas, mas com uma característica especial. Quando Jesus lhe disse para andar sobre as águas, ele não ficou esperando. Ele tentou, deu um passo fora da barca. E enquanto seus olhos estavam fixos em Jesus, o milagre aconteceu. Sua história nos ensina que a fé não é ficar esperando que tudo esteja seguro. É ousar dar o primeiro passo, mesmo que todo o resto pareça instável. Mas os testemunhos de fé em ação não estão apenas na Bíblia. Eles estão ao nosso redor. Estão naquela mãe que orou durante anos por seu filho e o viu voltar a Deus. Estão naquele empresário que confiou em Deus em meio à crise e viu seu negócio renascer. Estão naquela pessoa que decidiu perdoar quando tudo dentro dela dizia para não o fazer e viu como Deus restaurou seu coração. Talvez você mesmo tenha um testemunho que ainda não contou. Talvez tenha havido um momento em sua vida em que você não sabia o que fazer, mas Deus se manifestou de uma maneira que você nunca imaginou. Talvez Ele tenha aberto uma porta para você quando todas as outras estavam fechadas. Talvez tenha curado algo em você que você achava impossível de restaurar. Esse testemunho não é só para você. Deus quer usá-lo para abençoar outros, para acender a fé naqueles que precisam de um sinal de que Ele continua operando.
Quando compartilhamos o que Deus fez em nossas vidas, não estamos apenas lembrando de sua fidelidade, mas também semeando fé nos corações de quem nos ouve. Jesus disse em Apocalipse 12:11 que vencemos pela sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Sua história tem poder. Sua fé em ação tem um impacto maior do que você imagina. Mas aqui está a pergunta-chave. O que você fará com o que Deus colocou em suas mãos? Guardará seu testemunho só para você ou o usará para fortalecer os outros? Continuará esperando o momento perfeito para agir em fé ou dará o passo como Pedro saiu da barca? Deus está chamando seu povo para viver uma fé ativa, não uma fé que apenas ouve, mas uma fé que se move, que age, que crê apesar do que vê. Ele já plantou as sementes em seu coração. Você só precisa cultivá-las. Hoje te desafio a fazer duas coisas. Primeiro, lembre de um momento em sua vida em que Deus respondeu. Escreva-o, medite sobre ele e, se puder, compartilhe-o com alguém. Seu testemunho pode ser a resposta que alguém precisa hoje. E segundo, ouse dar o passo de fé que você tem adiado. Talvez seja confiar em Deus em uma decisão difícil. Talvez seja falar com aquela pessoa a quem você deve perdoar. Talvez seja iniciar aquele projeto que Deus colocou em seu coração. Não espere mais. Caminhe em fé. Deus já está operando. E em breve, muito em breve, sua história será o próximo testemunho que inspirará outros a crer. Número 12. Preparando-se para o cumprimento das promessas. Deus tem um plano para a sua vida, um propósito que vai além do que você pode imaginar. Ele já falou, já semeou promessas em seu coração, mas a grande pergunta é: você está realmente pronto para recebê-las? Não se trata apenas de esperar passivamente, mas de se preparar ativamente para o cumprimento do que Deus prometeu. Muitas vezes, queremos ver a bênção sem ter feito espaço para ela. Queremos receber sem termos sido preparados. Deus não nos dá algo antes de estarmos prontos, porque o desejo dele não é só nos abençoar, mas também nos sustentar na bênção. Pense em José. Deus lhe mostrou em sonhos que governaria, que seria grande, que teria autoridade. Mas antes que essa promessa se cumprisse, ele teve que passar por um processo de preparação. Foi vendido como escravo, falsamente acusado, preso, mas em cada etapa aprendeu algo. Na casa de Potifar, aprendeu administração. Na prisão, aprendeu liderança e serviço. E quando chegou o momento, Deus o elevou para aquilo que havia prometido. José não chegou a governar da noite para o dia. Chegou pronto porque permitiu que Deus o preparasse. Agora olhe para a sua própria vida. Talvez Deus tenha colocado uma grande promessa em seu coração. Pode ser um chamado, um sonho, uma restauração, uma resposta que você tem esperado. Mas a chave é esta: se Deus ainda não a cumpriu, é porque há algo em você que ainda precisa de preparação. Não é uma demora sem propósito, é um tempo de formação. Deus está construindo em você o caráter, a paciência, a fé e a maturidade necessários para sustentar aquilo que Ele vai te dar. Então, como você se prepara para receber a promessa de Deus? Primeiro, você precisa alinhar sua vida com o propósito dele. Você não pode esperar que Deus te leve a uma nova temporada se continuar preso a hábitos, mentalidades e atitudes que não correspondem ao que Ele quer fazer em sua vida. É tempo de soltar o que não te permite avançar, de fazer espaço em seu coração para o novo. Depois, você precisa cultivar uma atitude de expectativa ativa. Esperar em Deus não significa ficar de braços cruzados e esperar que tudo aconteça magicamente. Significa se preparar como se a promessa estivesse prestes a se cumprir a qualquer momento. Se você está orando por uma oportunidade, está desenvolvendo as habilidades necessárias para aproveitá-la? Se está pedindo restauração, está trabalhando em seu próprio crescimento emocional e espiritual para sustentar essa restauração quando ela chegar? Veja o que diz Romanos 8:28.
Sabemos que para aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. Isso significa que até a espera, até o processo, é parte do bem que Deus está operando em sua vida. Nada se desperdiça no plano de Deus. Cada dia de formação, cada experiência, cada desafio está construindo algo em você. Mas aqui está a chave. Você precisa confiar no tempo perfeito de Deus. Quando o povo de Israel estava no deserto, Deus não os levou diretamente à terra prometida, embora o caminho mais curto teria sido de apenas alguns dias. Em vez disso, ele os conduziu por um processo de 40 anos. Não porque Deus não pudesse dar-lhes a terra imediatamente, mas porque o povo não estava pronto. Eles saíram do Egito fisicamente, mas ainda tinham a mentalidade de escravos. Não podiam receber a promessa até que sua mentalidade fosse transformada. Será que a bênção que você está esperando já está pronta, mas ainda há algo em você que precisa mudar? Deus não te dará algo que você não possa sustentar. Então, em vez de se impacientar, comece a perguntar: Senhor, o que estás me ensinando nesta temporada? Como posso me preparar melhor para o que vem? Hoje, te convido a fazer algo diferente. Não ore apenas pela promessa, ore para que Deus te prepare para recebê-la. Comece a agir como se a resposta já estivesse a caminho, como se a bênção estivesse prestes a se manifestar. Afirme sua fé com ações. Se você acredita que Deus vai abrir uma porta, prepare-se para atravessá-la. Se acredita que Deus vai trazer uma nova oportunidade, aliste-se para aproveitá-la ao máximo. Deus honra a fé que se manifesta em ações. Cada dia que você avança, cada passo que dá em obediência, te aproxima mais da manifestação do que Deus prometeu. Não se desespere, não duvide. Deus já está operando, e quando chegar o momento perfeito, você o verá com seus próprios olhos. A promessa não desapareceu. A bênção não foi cancelada. Deus está apenas se certificando de que, quando ela chegar, você esteja pronto para recebê-la, sustentá-la e desfrutá-la plenamente. Número 13. O tempo de Deus frente às nossas expectativas. Às vezes queremos que as coisas aconteçam de imediato. Oramos, pedimos, esperamos um milagre e quando não vemos resultados rápidos, começamos a duvidar. Perguntamos-nos se Deus nos esqueceu, se estamos fazendo algo errado ou se talvez não merecemos a bênção que tanto desejamos. Mas aqui está a verdade. O tempo de Deus não é o nosso. Ele opera em uma dimensão diferente, em uma sincronia perfeita, onde cada detalhe tem seu propósito, mesmo quando não o entendemos. Eclesiastes 3 nos lembra de algo fundamental. Tudo tem seu tempo. E tudo o que se quer debaixo do céu tem sua hora. Isso significa que cada etapa de nossa vida está cuidadosamente orquestrada por Deus. Nada ocorre de forma precipitada, nem de forma tardia demais. Mas o problema é que nossa natureza humana nos leva à impaciência, a querer resultados imediatos, a nos frustrarmos quando as coisas não acontecem no nosso horário. Pense nisso por um momento. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de multidões, mas ele teve que esperar 25 anos antes de ver nascer seu filho Isaque. Moisés sabia que estava destinado a libertar o povo de Israel, mas passou 40 anos no deserto antes de ver a terra prometida. José teve um sonho em que Deus o elevaria a uma posição de liderança, mas antes de chegar lá, foi vendido como escravo, falsamente acusado, preso e passou anos esperando o seu momento. Por que Deus demorou tanto? Porque cada um deles precisava ser preparado para sustentar a promessa. O mesmo acontece com você. Deus não esqueceu suas orações, nem ignorou seus pedidos. O que acontece é que Ele está preparando tudo para o momento perfeito. Se Ele lhe desse a bênção agora mesmo, sem a maturidade, sem a preparação adequada, poderia se transformar em algo que você não conseguiria suportar. É como entregar um carro a alguém que não sabe dirigir. O presente não é ruim,
Mas se você não estiver pronto, pode se tornar um problema em vez de uma bênção. Então, como podemos aprender a confiar no tempo de Deus sem nos desesperarmos? Primeiro, precisamos mudar nossa perspectiva. Em vez de ver a espera como uma perda de tempo, devemos enxergá-la como uma oportunidade de crescimento. Cada dia que passa sem ver a resposta que você espera é um dia em que Deus está trabalhando em você. Ele está moldando seu caráter, fortalecendo sua fé e preparando você para o que vem a seguir. A paciência ativa é fundamental. Esperar em Deus não significa ficar de braços cruzados. Significa continuar avançando, seguir semeando, continuar construindo, mesmo quando os resultados não são imediatos. Um agricultor não semeia hoje e espera colher amanhã. Ele sabe que há um processo. Irriga a terra, cuida dela, protege-a, confiando que no tempo certo a colheita chegará. O mesmo acontece com as promessas de Deus em sua vida. Se você está esperando por uma oportunidade, continue se preparando. Se está aguardando uma mudança, siga semeando boas decisões. Se espera pela restauração, continue orando e cultivando amor e paciência. Deus nunca esquece uma semente semeada com fé. Mas o mais importante é aprender a descansar na paz de Deus. Às vezes, a ansiedade pelo futuro nos rouba a alegria do presente. Ficamos tão obcecados com o que queremos que acontecer que deixamos de apreciar o que Deus está fazendo neste exato momento. A verdadeira paz não vem de ter tudo sob controle, mas de confiar que Deus já resolveu tudo. Quando você entende que Deus está no comando do tempo, dos detalhes e do processo, deixa de se preocupar com os quando e os como. Em vez disso, aprende a dizer: Senhor, confio em Ti. Mesmo que eu não veja, sei que estás operando. Mesmo que pareça que demora, sei que chegará no momento exato. Hoje quero te convidar a fazer algo diferente. Em vez de continuar perguntando: quando, Senhor? Zrenia, comece a dizer: obrigado, Senhor, porque sei que estás trabalhando. Reserve um momento para agradecer pelo que você já tem, pelo que está aprendendo, pelo que Deus está fazendo nos bastidores, mesmo que ainda não se veja. Lembre-se, o tempo dele é perfeito. Não chega antes nem depois, mas no momento exato em que você precisa. Deus não se esqueceu de você, não ignorou sua oração. Ele já está operando mesmo agora. Basta continuar confiando, seguir avançando e, quando menos esperar, você verá como tudo se encaixa de maneira perfeita. Porque quando Deus diz que algo vai acontecer, pode ter certeza de que acontecerá e será muito melhor do que você imaginou. Número 14. Glorificando a Deus através da ação. Sua vida é um reflexo do Deus em quem você crê. Cada ação que você toma, cada palavra que diz, cada decisão que escolhe, é uma oportunidade para glorificar a Deus. Não se trata apenas do que você crê, mas de como você vive isso. Jesus deixou isso claro em Mateus 5:16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Isso significa que quando agimos com amor, compaixão e integridade, as pessoas não apenas veem nossas obras, mas também enxergam a Deus refletido nelas. Pense nisso. Que tipo de luz você está deixando no mundo? Há pessoas que vivem com uma fé quase imperceptível, uma fé oculta, quase invisível. Mas Jesus nos chamou para sermos lâmpadas acesas, para iluminar os lugares onde há escuridão, para sermos testemunhas vivas de seu amor. E a melhor maneira de fazer isso não é somente com palavras, mas com ações. A fé sem obras é como uma lâmpada apagada. De que adianta conhecer a verdade se você não a vive? Ao longo da história bíblica, vemos exemplos de pessoas que glorificaram a Deus não apenas com suas palavras, mas com suas ações. Ruth demonstrou sua fé sendo leal e prestativa com sua sogra Noemi, e Deus a honrou. O bom samaritano glorificou a Deus ajudando alguém que não tinha obrigação de ajudar.
O próprio Jesus não só pregou, mas agiu com amor, curando, alimentando, restaurando. Se dizemos que seguimos a Cristo, então devemos fazer o que ele fez. Amar com atitudes, servir sem esperar recompensa, perdoar mesmo quando dói, viver com generosidade e misericórdia. Glorificar a Deus com nossas ações não significa que precisamos fazer coisas grandiosas ou espetaculares. Muitas vezes, os gestos mais simples têm um impacto maior. Um ato de bondade em um momento inesperado. Um perdão que liberta, uma ajuda oferecida sem pedir nada em troca. Deus não mede a grandeza da ação, mas a intenção do coração. Quantas vezes deixamos passar a oportunidade de sermos luz por pensarmos que o que fazemos é insignificante? Mas para Deus, cada ato de amor conta. Muitas vezes vivemos com a ideia de que glorificar a Deus é apenas um ato de adoração na igreja, uma oração sincera ou um louvor com as mãos levantadas. Mas a verdadeira adoração também se expressa na maneira como tratamos os outros. Deus se glorifica quando somos pacientes com aqueles que nos irritam, quando ajudamos sem buscar reconhecimento, quando trabalhamos com excelência, quando mantemos nossa integridade, mesmo quando ninguém está nos vendo. Seu testemunho é poderoso. As pessoas não apenas ouvem o que você diz, mas observam como você vive. Quando enfrentamos dificuldades e continuamos confiando em Deus, quando perdoamos em vez de buscar vingança, quando mostramos amor em um mundo cheio de ódio, estamos pregando uma mensagem mais forte do que qualquer sermão. Muitas pessoas podem não ler a Bíblia, mas vão ler a sua vida. O que elas estão aprendendo sobre Deus através do seu viver? Se realmente queremos glorificar a Deus através de nossas ações, precisamos começar examinando nosso próprio coração. Estamos vivendo de acordo com os princípios que pregamos. Não se trata de ser perfeito, mas de ser genuíno. Se falhamos, devemos reconhecer isso. Se cometemos erros, precisamos corrigi-los. A autenticidade também glorifica a Deus, pois mostra humildade e dependência de sua graça. E aqui está algo fundamental. Nossas ações podem impactar as gerações que virão depois de nós. Quando vivemos uma fé ativa, estamos deixando um legado. Os filhos aprendem a confiar em Deus quando veem seus pais vivendo com fé. As comunidades se transformam quando as pessoas decidem viver com amor e justiça. Não subestime o impacto que sua vida pode ter nos outros. Cada decisão que você toma é uma semente que pode dar fruto no tempo de Deus. Hoje, Deus está te chamando a iluminar o mundo com suas ações. Não basta saber o que é bom, é preciso viver o bem. Não basta dizer que você crê em Deus. Você deve demonstrar isso através de suas obras. Cada dia, cada encontro, cada oportunidade é uma possibilidade de refletir seu amor. Portanto, decida hoje viver de uma forma que sua vida fale mais alto do que suas palavras. Porque ao fazermos isso, não só encontramos propósito e plenitude, mas cumprimos exatamente o que fomos criados para fazer: glorificar a Deus em tudo o que somos e em tudo o que fazemos. Número 15. O chamado para viver a fé. Deus te está chamando hoje. Não apenas para crer nele, não apenas para orar quando as coisas ficam difíceis, não apenas para ler sua palavra. Ele te chama para viver a tua fé de maneira real, tangível, poderosa. Porque a fé que fica apenas em palavras não transforma nada, mas uma fé viva, uma fé em ação, pode mudar a tua vida e a daqueles que te cercam. Jesus deixou isso claro em 1 de João 3,18. Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em ação e em verdade. É fácil dizer que amamos a Deus. É fácil dizer que confiamos nele. Mas estamos vivendo essa confiança? Estamos refletindo seu amor no que fazemos a cada dia? Pois a verdadeira fé não é passiva. É uma fé que se levanta, que age, que transforma. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas estão buscando esperança? Quantas estão esperando ver Deus refletido em alguém que realmente viva a sua fé? Deus não quer apenas te abençoar.
Ele quer te usar para abençoar outros. Quer que a tua vida seja uma prova viva do seu amor, da sua graça, do seu poder. Mas isso só acontece quando tomas a decisão de agir. Pense nisso. Se alguém olhasse a tua vida hoje, seria possível ver em tuas ações que segues a Cristo? Seria possível ver que confias em Deus com todo o teu coração? Viver a fé não significa ser perfeito. Significa ser coerente. Significa que a cada dia tentas refletir Jesus no que dizes, na forma como tratas os outros, nas decisões que tomas. Deus já te deu tudo o que precisas para caminhar em seu propósito. Ele te dotou de dons, abriu caminhos, falou ao teu coração. Mas se não deres o passo, se continuares esperando por um momento perfeito, nunca verás sua glória manifestar-se em tua vida. A fé sem ação é como uma semente que nunca é semeada. Pode ter todo o potencial para crescer e dar fruto, mas se não a pões na terra, se não a regas com obediência e confiança, ela ficará sem vida. Jesus não chamou espectadores, ele chamou discípulos. Pessoas dispostas a se mover, a fazer, a amar com atos e não apenas com palavras. A fé se demonstra quando continuas confiando, mesmo quando não vês o caminho claro, quando obedeces a Deus, ainda que não compreendas tudo, quando ages com amor sem esperar nada em troca. Essa é a fé real. Pense nos homens e mulheres da Bíblia. Noé construiu a arca antes que houvesse uma única gota de chuva. Abraão saiu de sua terra sem saber para onde ia. Moisés estendeu sua vara antes que o mar se abrisse. Pedro teve que sair da barca antes de andar sobre as águas. Todos eles tiveram que dar um passo antes de ver o milagre. E você? Que passo precisas dar hoje? Há algo que Deus tem te pedido e que continuas adiando? Existe uma decisão que sabes que precisas tomar, mas o medo te paralisou? Este é o momento. Não amanhã, não na próxima semana. Agora. Deus já está operando, mas precisa que te levantes em fé. Não permitas que a dúvida te roube o que Deus tem para ti. Não deixes que a passividade mate o teu propósito. Não vivas uma fé morna, uma fé de palavras vazias. O mundo precisa ver cristãos que realmente vivam o que creem, que amem sem condições, que sirvam sem esperar reconhecimento, que confiem em Deus com uma fé inabalável. Este é o teu chamado hoje. Viva a tua fé. Não apenas a fale, não apenas a penses, viva-a. E ao fazê-lo, verás como Deus se move de maneiras que jamais imaginaste. Verás portas se abrirem, caminhos se desobstruírem, milagres acontecerem no cotidiano, porque quando uma fé verdadeira é posta em ação, o céu responde, o reino avança e Deus é glorificado. Então, hoje, decida. Decida ser uma luz neste mundo. Decida agir em fé. Decida amar com atos e em verdade. Decida confiar em Deus com todo o teu coração e caminhar em seu propósito. Porque quando o fazes, a tua vida nunca mais será a mesma. Você chegou aqui procurando uma resposta, um sinal, uma mudança em sua vida. E agora você sabe, Deus já está operando. Você não precisa continuar esperando pelo momento perfeito. O momento é agora. Deus honra a fé que é posta em ação. Ele não te chamou para ficar apenas observando da margem, mas para andar sobre as águas, para se mover com coragem, para crer com todo o seu coração. Como Pedro quando saiu da barca, como Abraão quando deixou sua terra, como Moisés quando estendeu sua vara. Todos eles agiram antes de ver o milagre, e Deus respondeu. Hoje, Ele te chama para fazer o mesmo, para dar aquele passo de fé que você tem adiado, para tomar decisões baseadas na confiança e não no medo, para se mover como se a promessa já estivesse cumprida, porque quando você anda com fé, tudo muda. Então, não permita que a dúvida te roube o que Deus já preparou para você. Levante-se, avance, confie, porque o que hoje parece impossível já está nas mãos de Deus. Ele falou, e sua palavra nunca falha. Declare com convicção, Senhor,
Hoje deixo de pedir e começo a agir com fé. Confio que já estás operando em minha vida. Que essa declaração seja o ponto de partida de uma vida repleta de propósito, poder e manifestações divinas. É hora de se mover e ver Deus fazer o impossível. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.